Olá, está no ar o programa Conexão CDL, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas de Curvelo, aqui na sua Centro Minas FM, a rádio do seu coração. Centro Minas, bom dia, 10h34. Hoje tem Conexão CDL com tema ações práticas que as empresas podem adotar sobre diversidade e segurança psicológica, com a participação da Aline de Castro Fonseca, psicóloga. Bom dia, Aline. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Seja bem-vinda. Obrigada. E também de Cássio Henrique da Silva Rodrigues, psicólogo. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos. E no final do nosso bate-papo, a participação da Graciane para falar mais uma vez sobre as ações da CDL, mas deixa eu desejar já um bom dia para ela. Oi, Graciane, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos os ouvintes. Bom, chegou o último dia da série de junho, com a participação da Aline e do Cássio, quando falamos sobre diversidade e segurança psicológica. Hoje vamos conversar sobre como introduzir esses temas nas empresas, ou seja, quais as ações práticas, que podemos implementar. E nós vamos falar sobre isso respondendo algumas perguntas enviadas pelos ouvintes. Bom, primeira pergunta: o que uma empresa pequena pode fazer para incluir a diversidade em suas ações? Então, Renata, nós trouxemos aqui algumas ações bem práticas para mostrar realmente como que essas pessoas, como que as empresas podem implementar essas ações no dia a dia de forma bem objetiva. E nós vamos começar pelo processo de contratação. Então, no processo de recrutamento e seleção, é sempre importante considerar a diversidade no processo de recrutamento e seleção. E contratar as pessoas pela competência, pela técnica que essas pessoas vão apresentar, pela competência dessas pessoas, e não levar em consideração os viés inconscientes. Retomando aqui um exemplo que a Aline trouxe no nosso primeiro encontro, que ela citou que teve passou por uma experiência que um gestor não contratava pessoas gordas porque ele tinha um pensamento enviesado de que pessoas gordas eram mole. Então, isso é o tipo de situação que nós não podemos levar em consideração se a gente quer implementar ações de diversidade e inclusão. O primeiro passo, uma ação bem prática, é se ater ao processo de recrutamento e seleção e contratar as pessoas pela competência e não levar em consideração os viés inconscientes. Uma outra ação que a gente pode fazer é revisitar os cargos da empresa e perceber se existe uma possibilidade de diversidade na contratação para esses cargos. Porque às vezes as empresas têm alguma visão de que determinado cargo homem não pode trabalhar, ou determinado outro cargo mulher não pode trabalhar, ou eu não posso contratar uma pessoa mais velha para essa função, por exemplo. Então, acho que uma outra ação é a gente revisitar os cargos e ver se existe possibilidade de diversidade. Então, por exemplo, eu já fiz um processo seletivo para operador de máquinas numa empresa que só contratava homens para essa vaga. E eu levei o questionamento: por que a gente não pode contratar mulheres? A empresa, naquela ocasião, entendia que isso não era uma função para a mulher. Então, eu argumentei, levei até artigos que evidenciavam que era positivo contratar mulheres, porque as mulheres eram muito cuidadosas com as máquinas. Então tinha artigos que comprovavam que as máquinas, esse tipo de máquina operados por mulheres, tinham uma vida útil maior pelo cuidado que as mulheres tinham. Então eu consegui convencer a empresa e tive o orgulho de contratar a primeira mulher operadora de máquina para aquela máquina naquela empresa. Então essa é uma outra ação que a gente pode fazer: revisitar os cargos e ver se realmente o que a gente tem como parâmetro para contratação é o que de fato tem que ser, ou se a gente pode abrir novas possibilidades. Outra ação prática é a gente investir no autoconhecimento e no desenvolvimento da liderança e daquelas pessoas que são formadoras de opinião. Então, a empresa, ela tem a personalidade do dono, né? Então, é muito importante que essas pessoas façam um trabalho individual para ir se desenvolvendo também e também poder enxergar as coisas, né, sob uma outra perspectiva e levar a gestão da empresa para um outro patamar. E também falar sobre o assunto, criar oportunidades para que a gente possa falar sobre diversidade, sobre segurança psicológica, o quanto é importante as pessoas poderem ser autênticas no lugar onde elas trabalham, fazer campanhas de comunicação interna
que mostre o posicionamento da empresa referente a esses assuntos, né? E que estimule a mudança de pensamento. Só que eu acho que é importante também a empresa saber lidar com o desconforto das outras pessoas frente a uma campanha dessa, porque se é um assunto novo, vai gerar polêmica. Então a gente precisa de ter também a tranquilidade, a maturidade, entender que esse desconforto faz parte do processo. Então, criar campanhas, mostrar qual que é o posicionamento da empresa e também ter autocontrole para saber lidar com o desconforto das pessoas no primeiro momento. Porque a partir daí, isso vai se tornar mais familiar para as pessoas e a cultura vai se modificando. Uma outra ação também, Renata, que pode ser implementada aí de forma bem simples, é criar fóruns de debate sobre o tema. Então, às vezes, a empresa pode falar assim, eu quero criar uma campanha que vai sobre diversidade e inclusão, mas eu não tenho recurso para fazer uma campanha agora. Então, algo simples, um debate. Então, vamos criar uma matinal durante a manhã, 15 minutinhos, vamos falar sobre racismo, vamos criar um café da manhã diferenciado, todo mundo vai trazer um lanche compartilhado. Antes da gente compartilhar esse lanche, vamos falar sobre, nós estamos no mês do orgulho LGBT, QIA+, então vamos falar sobre a comunidade LGBT, QIA+. Então, aproveitar esses espaços que nós já temos durante o dia a dia e implementar essas ações. É uma forma bem simples também. Uma outra ação, no nosso dia a dia, além também, nós até trouxemos essas outras duas que eu vou falar aqui agora no último encontro, a escuta genuína. Então, por exemplo, o seu liderado chega para conversar com você e você está lá no computador, nem olha para... Ele está falando e você está no computador, ele está falando e você está no celular. Então, assim, é realmente colocar em prática a escuta com interesse genuíno. A pessoa chegou para conversar com você, abaixa o notebook, sai da frente do computador, desliga o telefone, olha no olho a olho, isso faz muita diferença e é extremamente importante se a gente for falar de segurança psicológica. É uma ação simples e que faz muita diferença. E uma coisa que é importante também é a questão que nós trouxemos no último encontro também, de levar o erro e entender o erro como algo produtivo, não como culpabilização ou penalização, né? Mas pegar esse erro e a partir desse erro trabalhar junto com a equipe para que os outros não compartilhem do mesmo erro, não cometam o mesmo erro. E, por fim, uma coisa que é extremamente importante também é trazer para os colaboradores, trazer para a equipe a questão da confiança. Por quê? Eu enquanto gestor, falar que a minha equipe tem liberdade para conversar comigo e não propor ações que possibilite que a equipe tenha a liberdade de conversar comigo, é a mesma coisa de não ter a liberdade para conversar. Falar que tem liberdade e não propor ações de confiança que estabeleçam esse vínculo é a mesma coisa que não ter. E só um último ponto aqui também, aguçar a sua percepção, a sua observação em relação aos seus funcionários. Porque se você tem a sua observação aguçada, quando o seu funcionário chega para trabalhar, você já sabe se ele está bem ou se ele não está. Então, é você ter essa observação, esse interesse genuíno que o Cássio falou pelas pessoas, observar, e se você percebeu que a pessoa não está bem, perguntar. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Olha, se você não quiser falar, mas saiba que eu estou aqui, se você precisar. Então é importante as pessoas se sentirem vistas, porque muitas vezes as pessoas se sentem invisíveis, né, no ambiente de trabalho. Ok. Bom, e vocês já pararam para pensar o quanto é importante o papel de vocês nas empresas? Então, essa pergunta é bastante interessante, né? Porque a gente pensa nisso, sim, mas a gente pensa muito a partir dos desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, em toda a nossa trajetória profissional, né? Por se tratar de pessoas, muitas pessoas acreditam que entendem do assunto e que podem trabalhar com isso sem terem um embasamento teórico. E é desafiador trabalhar com a área de pessoas, porque primeiro a gente tem que abrir um espaço, né, convencer de que a nossa área é importante nas empresas, para depois a gente conseguir executar o nosso trabalho. Então, o Cássio, a gente trabalha junto, a gente tem a possibilidade, né, de ver
muitas entrevistas que a gente faz para essa empresa ou para outras empresas também que a gente passou, que quando a gente tem a vaga para o RH, a gente pergunta, né, para a pessoa por que ela quer trabalhar com recursos humanos, e a maioria das pessoas respondem: porque eu amo pessoas. Só que amar pessoas não é o suficiente para trabalhar com RH. Você precisa ter um embasamento teórico, um embasamento técnico para sua tomada de decisão. Então, quando a gente toma uma decisão na empresa, ela não é pautada no que eu acho, no que eu penso. Ela não é uma tomada de decisão intuitiva. Ela é uma tomada de decisão pautada em um embasamento teórico. Às vezes a gente até conversa, né, Cássia? E eu falo assim, ó, a Aline pessoa pensa assim, mas a Aline empresa profissional, a decisão é essa. Porque a nossa decisão, ela precisa ser técnica. Então, para trabalhar com RH, precisa ter um embasamento técnico também. Então, isso é desafiador e faz a gente refletir sobre qual que é a importância do nosso papel nas empresas. E eu sempre falo, né? Você contrata um mecânico para fazer a contabilidade da sua empresa? Não. Você também não contrata um contador para consertar o seu carro. Então, por que na área de pessoas, na área de humanas, as pessoas tendem a pensar que qualquer um pode executar essa tarefa? E eu acho que com isso também a gente abre muitas possibilidades para que pessoas mal intencionadas, até oportunistas, né, entrarem nessa área, proporem ações que não são efetivas, que são muito pautadas em achismo, eu gosto de falar sempre em oba-oba, né? E acaba tendo efeitos contrários dentro da empresa, e isso é muito sério. Eu falo também sempre, as pessoas até riem, que eu falo assim, que RH não é para abraçar a árvore, que as pessoas acham que o setor de RH é só para humanizar mais a empresa, conversar com o funcionário. A gente tem esse papel também, mas isso é só uma parte do todo que a gente faz, né? A gente trabalha clima organizacional, a gente trabalha estratégias, tem um recrutamento e seleção que é o mais conhecido, tem a área de treinamento, tem a área de desenvolvimento, consultoria interna, sucessão, avaliação de desempenho, é uma gama de coisas, né, de áreas, subsistemas muito grandes que a gente tem. Então, humanizar a empresa é importante, é um dos nossos papéis, mas não é só isso. Então é importante a gente ter também um profissional qualificado para fazer esse tipo de atividade, e isso nos faz refletir muito sobre esse nosso papel. Mas quando a gente vê a transformação, as transformações que a gente consegue gerar na empresa, nas pessoas, o quanto as pessoas dão feedback para a gente de que a nossa atuação tem mudado o cenário de uma empresa, ou até mesmo a percepção que essa pessoa tem dela mesma, isso é muito gratificante para a gente e reforça ainda mais a nossa missão, porque eu acredito que o nosso trabalho é uma profissão, mas é uma missão também, né, Cássio? Sim, e para finalizar, Renata, retomando, né, a pergunta anterior, uma ação bem prática e realmente prioritária aí que as empresas podem adotar referente à diversidade, à inclusão, a tudo que nós conversamos, a todos os outros encontros que nós já passamos por aqui, é realmente contratar pessoas qualificadas, pessoas que entendem e que são qualificadas para fazer isso. E levar em consideração que é algo estratégico. Empresa estratégica, ela não está preocupada só com o resultado. Uma empresa estratégica, ela está preocupada com as pessoas, porque entende que são as pessoas que geram o resultado. E se as pessoas podem ser elas mesmas, levarem, né, a sua individualidade, a sua identidade para o local de trabalho, elas se sentem mais pertencentes. Quando elas se sentem mais pertencentes, elas são mais engajadas. Quando elas são mais engajadas, elas produzem mais, e quando elas produzem mais, elas geram resultados. Então, diversidade, inclusão, segurança psicológica, tudo isso humaniza, mas, mais uma vez, como eu falei, né, em outras semanas atrás, mas volto a repetir, gera resultado. Isso é estratégico. Opa, gente, o assunto é bom demais, hein, Graciane?
Muito bom, né, Renata? Eu falo que esse mês de junho trouxe esse olhar muito humano e o Cássio fechou aqui muito bem. Que quando a empresa ela é estratégica de verdade, ela pensa num todo, né? E aí ela vai trazer todas as áreas, RH, comercial, o administrativo, para conversar entre si e gerar o resultado que ela precisa. E uma das coisas que eles falaram aqui em um dos nossos encontros é que essa diversidade faz a diferença. Imagina aí 200 pessoas no mesmo espaço pensando igualzinho, né? Não ia ter nada diferente, não ia ter nada inovador. A empresa cresce, flui, né? Então assim, é fantástico. Eu acho que esses assuntos a gente precisa falar mais. Esses cafés, essas matinais aqui que foram sugeridas, eu falo que lá na CDL é na hora do almoço. Na hora que a gente está lá no horário de almoço, em alguns intervalos, sempre surgem esses assuntos, e isso é muito rico, porque ouvir a opinião do outro e dar a sua opinião, não no sentido de querer que ele pense como você, porque não é essa a intenção. Isso é muito rico porque você olha para as coisas, para aquela situação com um aprendizado maior. Né? Eu posso fazer só mais uma colocação? Claro. Principalmente quando a gente fala de vendas, né, lojistas, a gente pensa muito na jornada do cliente. Como que o cliente se sente, qual que é a experiência que o cliente vai ter na sua loja, né, a gente quer que a experiência dele seja a mais positiva possível. E qual que é a jornada que ele vai ter dentro da sua loja para que ele tenha essa melhor experiência. Só que a gente não pensa na experiência do funcionário. Então, qual que é a experiência, qual que é a jornada que você vai criar para que o seu funcionário tenha uma experiência positiva dentro da sua empresa? Porque quem entrega a experiência para o cliente é o seu funcionário. Então, como que ele vai entregar uma experiência positiva, sendo que ele não vive uma experiência positiva? Então, é muito importante pensar, sim, na experiência do cliente, mas pensar também na experiência do seu funcionário na sua empresa. Verdade. Graciane. Muito bom, né, Renata? Muito bom. Inclusive, traga mais vezes, por favor. Não, viu? Teremos mais bate-papos aqui. A gente está com umas ideias bem legais. E é o que a gente sempre fala: informação, humanização, empatia, que foi a palavrinha que a gente falou muito sobre isso aqui. E eu acho que em todas as relações isso cai muito bem. Não só no ambiente profissional, em todas as relações mesmo, Verdade. Né? Mas é só agradecer essa dupla aqui fantástica, né, Renata? Fantástica. Olha, Aline e Cássio, tenho certeza, não só eu, mas todos os ouvintes e o pessoal também, os empresários aprenderam muito durante essa série especial aí que foi proporcionada pela CDL Curvelo. Por falar nisso, Graciane, tem recadinho pra gente, né? Temos sim, Renata. Eu ia dar 2 recadinhos, Renata, mas eu acho que o mês de junho a gente tem tanta coisa boa ainda pela frente, tem só mais uma semanazinha, mas vamos focar só numa coisa especial que vai acontecer semana que vem. Que vai ser a nossa... aqui vai ser pra semana que vem? Pra semana que vem, Renata. Okay. Coloquei pra semana que vem porque é muita coisa boa em um mês só. Então, olha, quarta-feira que vem, dia 30 de junho, anota aí, coloca na agenda, coloca um despertador. Às 19 horas, teremos o nosso sorteio, a nossa live especial, com um oferecimento fantástico aqui da Rádio Centro Minas, que é o show do Leandro Marques, que vamos sortear essa moto maravilhosa que tá aí nos videozinhos no Instagram da CDL e que tem muita gente querendo, Renata. Tá uma disputa e é minha e eu quero saber de quem que vai ser. Pois é, e a semana que vem, dia 30, então, o sorteio da moto lindíssima da CDL Curvelo, da campanha, né? Amigo da Cidade, compra aqui. Exatamente, a gente criou essa campanha em maio, né? Então a gente tá fechando aí essa primeira campanha que veio para falar sobre a importância, mais do que nunca, de valorizar o nosso comércio local, de comprar no seu bairro, de fidelizar esses empresários da nossa cidade que estão lutando para sobreviver e para inovar no nosso comércio. Então a gente precisa ajudar esses nossos comerciantes. E como que eu ajudo? Eu compro aqui, né? Nós temos um mix de produto muito grande na nossa cidade. Se a questão é preço, negocia com o comerciante, chama ele, vem cá, fala: olha, eu queria comprar na sua empresa, mas está mais barato em tal lugar, você consegue fazer para mim assim? Eu quero priorizar a sua empresa, eu quero mostrar que a gente pode crescer junto aqui, comerciante, consumidor, e a nossa cidade ser uma cidade ainda melhor, né? Então esse olhar que a CDL trouxe para mostrar: amigo da cidade, compra aqui,
compra aqui mesmo, né? E em contrapartida a gente trouxe essa moto especial, linda, maravilhosa, novinha, para sortear, e teremos uma noite muito gostosa de sorteios de brinde, Renata. E hoje já está lá na bio, no Instagram da CDL e no Facebook, o link para vocês consumidores cadastrarem para poder concorrer aos brindes durante a live. Ai, que legal. Então entra lá no Instagram, na bio, cadastra lá o seu e-mail, o seu nome, seu telefone, assiste a live que vai ter muitos prêmios. As lojas que estão participando da campanha já estão enviando prêmios maravilhosos, Renata. Se é do dia 2 teve prêmios bons, dia 30 se preparem, porque as lojas capricharam. Então o convite aqui, reforçando, dia 30 de junho às 19 horas, sorteio da nossa live, da nossa moto. E consumidor que está com um cupomzinho aí guardado e que ainda não preencheu, preenche, corre, deposita na urna. Só pode depositar na urna, Renata, até a quarta-feira às 18 horas. Quarta-feira às 18 horas. Às 18 horas. Tem uma urna lá na CDL, na recepção. Então corre lá, deposita. A partir das 18 horas a urna vai ser lacrada. Não tem como mais colocar, ai, por favor, não pode, Renata. Tipo, a gente vai lacrar. Enem, né? Não tem não. Não tem. A gente vai lacrar a urna às 18 horas em ponto. Então deposita seu cupom, cruza os dedinhos e boa sorte. Graciane, lembrando, né, também sobre o cupom, tem que ter o carimbo da loja. Tem que ter. O pessoal que tá comprando e talvez viu lá que não tá com carimbo, volta na loja, pede pra bater o carimbo, responde a nossa pergunta super difícil, Renata. Quantos anos que a CDL está fazendo em 2021? Gente, 50 anos. Então marca lá, preenche seu cupom, deposita e vamos descobrir quem que vai ser esse sortudo quarta-feira que vem. Tô curiosa pra saber. Eu também, eu fico assim, coração na mão. E aí, quem sabe, né, a possibilidade até de trazer aí esse ganhador aqui, ó, no bate-papo do Conexão CDL? Podemos, aí, claro que podemos. Sugestão aí. Semana que vem a gente já tem uma participação convidado especial. Olha. Semana que vem a gente vai ter um showzinho, uma prévia do que vai acontecer na nossa live. Então, tem coisas boas vindo por aí, Renata. Valeu, Graciane. Então, não esqueça, na hora que você fizer a sua compra, pede lá o cupom, preencha direitinho, coloca na urna. Se não tiver o carimbo, já olha rapidinho, né? Se não tiver o carimbo, chega lá e fala, opa, carimbo aqui, né? Pra ficar tudo ok, né? Isso mesmo. Ok. Gostaria de agradecer a presença da Aline mais uma vez. Aline, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma satisfação enorme participar aqui com vocês. Que pena que acabou, mas a gente volta em outra oportunidade. Muito obrigada. E Cássio, muito obrigada também pela sua participação mais uma vez. Eu também gostaria de agradecer pelo convite, pela participação de todo mundo que assistiu, que comentou, de todo mundo que está aí ouvindo a gente. Foi um momento de troca, né, que foi muito importante pra gente também, e gratidão pelo convite e pela oportunidade. Ok, Graciane? Só um recadinho, Renata. Sim. Quem perdeu os episódios anteriores, a gente fez um mês de junho aí todo especial, eu não assisti o primeiro, que falou sobre viés inconsciente, como é que é isso? Lá na página da CDL, nosso site, cdlcurvelo.org.br, tem todos os episódios em podcast, no YouTube, então não tem como ficar de fora. É só ir lá e assistir essa série maravilhosa, humanizada, que a gente trouxe para nossas empresas. Ok. Estou perguntando aqui, olha, como faço o cadastro, né, do sorteio da CDL? Sobre da moto, né? É o cupom, faz a compra, recebe o cupom, coloca na urna direitinho. Agora ele deve estar perguntando sobre o sorteio da live. O sorteio dos brindes. Então, isso mesmo que você falou. O sorteio da moto é o cupom que você compra nas empresas participantes, pede seu cupom, preenche, confere direitinho o carimbo. Se a pergunta está respondida e deposita. Esse é o da moto. O sorteio de vários brindes que vão ocorrer durante a live tá lá no link da bio do Instagram ou em nosso Facebook. Aí você entra, preenche, é um formuláriozinho, você vai deixar os seus dados e aí é só participar durante a live que você vai estar concorrendo. Então, bom, gostaria de agradecer agora a presença da Graciane. Te aguardo semana que vem, então. Obrigada, Renata. Com Conexão CDL muito especial. Não, semana que vem vai ser mais agitado. Vai ser show. Eu queria aqui, Renata, agradecer muito especial aqui a Aline, a Cássio, por essa parceria e muitas outras que vão vir.
Eu acho que profissionais humanizados é o que a gente precisa para nossas empresas, e que as pessoas que estão nos ouvindo, eu reforço, deseja saber mais sobre o tema, deseja explorar algo mais que está vendo que é necessário, manda para a Rádio Centro Minas, manda para a CDL, que a CDL Curvelo vai atrás. Ok, verdade. Bom, então até a próxima quarta-feira com mais Conexão CDL especial no dia do sorteio da moto 0 km. Até o próximo programa. Conexão CDL. Participe conosco. Visite o site www.cdlcurvelo.org.br e dê sua sugestão de temas para os próximos programas. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas de Curvelo. Quer ganhar uma moto